Glória a Deus, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, ou como alguns chamam, Atos do Espírito Santo. Eu quero falar para você quando Deus nos diz não. Você já recebeu o não de Deus? Alguém já recebeu o não de Deus aqui, gente? Já, não já? É difícil, não é? Quando você recebe, Deus vira para você assim, você tem algo que você quer muito, algo que você deseja muito, e aí de repente Deus vira para você e fala assim: não. Irmãos, esse texto aqui traz uma lição importantíssima para nós, e que eu quero caminhar com vocês aqui nessa noite. Apenas para introduzirmos o assunto, se você ler no final do capítulo 15, Paulo ele tem uma briga, irmãos. Paulo ele tem uma desavença, Paulo ele tem uma discussão. E para aqueles que acham que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, logo no capítulo 15 nós já percebemos que ela não era perfeita. Um dos maiores bandeirantes da fé, ele discute com outro homem de Deus também. Paulo tem uma desavença com Barnabé, irmãos. Porque Barnabé queria levar João Marcos para uma viagem em determinado local, mas Paulo entendia que João Marcos não estava pronto. E talvez Paulo estivesse certo, mas também talvez Barnabé estivesse certo. Certo que Barnabé era um homem de Deus, certo, irmãos, que João Marcos também era um homem de Deus, que inclusive deixou para nós um evangelho escrito, o evangelho segundo Marcos. E não tem discussão nenhuma que o apóstolo Paulo era um homem de Deus. E era uma briga, uma divisão, onde ninguém estava errado, todo mundo estava certo. Mas houve uma ruptura aqui. Barnabé, juntamente com João Marcos, eles vão para uma região. Paulo, Timóteo, Silviano, o Lucas, o evangelista, que também está escrevendo essa redação de Atos, decidem ir para outro caminho. E aqui, irmãos, eu quero entrar um pouco com vocês com o que talvez passava na cabeça de Paulo. Quando nós brigamos, discutimos com outra pessoa, é normal que no meio da desavença sejamos tomados por um sentimento de ter a razão. Quem gosta de perder discussão? Ninguém gosta de perder discussão, não é? Todo mundo quer estar certo. E aqui nós temos um período onde dois grandes missionários se dividem. Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. E Paulo então decide planejar uma viagem missionária. Ele decide, irmãos, pelo ímpeto do seu coração, ele planeja. Pelo que nós conhecemos de Paulo, ele ora, ele consagra ao Senhor, ele avalia recurso, ele prepara o trajeto. Provavelmente ele escreveu alguma carta para direcionar. E o coração de Paulo deseja avidamente pregar o evangelho na Ásia Menor. Até esse período aqui, não existia nenhuma pregação do evangelho na Ásia Menor, na região onde nós conhecemos como Turquia. Paulo queria descer para as igrejas que depois, mais tarde, João escreve no Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Tiatira, Colossos. O próprio Paulo mais tarde escreve a essa igreja, a igreja em Colossos, Filadélfia, Laodiceia. E Paulo, ele queria ir para lá, irmão, para fazer uma atitude nobre. Ele queria pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então ele planeja, então ele ora, e ele começa a descer, irmãos, em direção à Ásia. E quando ele começa a descer em direção à Ásia, o texto vai nos trazer algo assustador, algo que parece mexer um pouco com o nosso coração. No verso 6, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, quem impediu Paulo foi o diabo? Pode responder. Quem impediu Paulo? Foi o diabo, irmãos? Não. Quem impediu Paulo foi o imperador romano? Quem impediu Paulo foi a ausência de dinheiro?
Quem impediu Paulo, irmãos, foi o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Paulo, ele não queria fazer alguma coisa de errado, porque nós achamos que o Espírito Santo vai nos impedir só de tomar decisões erradas. Paulo, ele queria ir para a Ásia para pregar o Evangelho. E se tinha alguém que tinha habilidade, que foi levantado por Deus para pregar o Evangelho, era o apóstolo Paulo. Então era a pessoa certa, Paulo, fazendo a coisa certa, que é pregar o Evangelho, no lugar certo, porque ora, o missionário ele tem que ir aonde realmente tem a necessidade da missão. Então ele estava indo para o lugar certo, para a Ásia, mas num determinado momento do caminho, o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de pregar, impediu Paulo de avançar, de prosseguir em direção à Ásia. E olha o que o verso 7 vai dizer: quando eles chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Isso traz para nós, irmãos, algo muito interessante. Isso demonstra para nós, irmãos, que nem tudo que é bom, que é certo, está no centro da vontade de Deus. Existem coisas que são agradáveis, existem planos e projetos que aparentam, irmãos, ser legais, mas talvez não é a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Casar é uma bênção. Casa que vocês vão ver, não é verdade? Um carro é uma bênção. A gasolina é R$8, mas é uma bênção, não é verdade? Esses dias eu vi um meme que eu achei engraçado demais, né? Nós vamos mudar agora no posto, que todo mundo que chega no posto já é para abastecer. Agora o pessoal chega no posto, fica olhando e fala: quando você vai colocar, senhor? Eu só estou dando uma olhadinha. E ele arranca o carro e vai embora de novo. O que os biscoiteiros que fazem isso em loja, agora vão fazer isso no posto de gasolina, porque a gasolina está caro, né? Ou então a gente coloca R$5 e ora para o Senhor multiplicar, e quem sabe Deus vem com a provisão e enche o tanque aí, né? Estou fazendo essa oração já, irmãos. Então vamos ter fé que vai dar certo. Vamos continuar. Mas, irmãos, o que é interessante, irmãos, é que aqui o que está acontecendo é que Paulo, ele tinha uma agenda, mas o Senhor tinha outra agenda. E em determinado momento da caminhada, as duas agendas se chocaram, irmão. E quando a agenda da terra se choca com a agenda do céu, não é a agenda do céu que tem que se curvar para se enquadrar na agenda da terra. É a agenda da terra que tem que ser apagada, e a agenda do céu que deve ser abraçada. Quantas vezes na nossa vida nós queremos que o céu se curve aos nossos projetos? E quantas vezes na nossa vida nós queremos que o céu se dobre à nossa agenda? Não, Senhor, mas tem que ser no meu tempo. Irmãos, olha como que nós somos abusados, né? De virar para Deus e dizer que tem que ser no nosso tempo. Não, mas é agora, é nesse momento. Aí o Espírito Santo vira e fala assim: não, não é. Irmãos, às vezes está tudo certo, mas não está na hora do Senhor. Às vezes você está fazendo tudo certinho, você orou, você jejuou, você colocou no papel, você veio aqui no culto da virada, irmão, você anotou na agenda, se apresentou diante do Senhor, você chorou, você se prostrou e falou: agora vai, agora vai. E aí, de repente, nada acontece. Você está tentando, não, esse ano meu empreendimento vai dar certo. Esse ano eu vou preparar para casar. Esse ano eu vou viajar. Esse ano eu vou comprar tal coisa. Aí, de repente, o plano se frustra. E aí, o que nós fazemos, irmãos? Nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. Nós começamos a questionar. E quem nunca, irmão, questionou Deus quando as coisas parecem não avançar? E sabe o que isso evidencia? Isso evidencia que somos imaturos com Deus. Sabe por quê? Olha só, aqui é o apóstolo Paulo, irmãos. Aqui é o apóstolo Paulo no ímpeto de fazer a missão dar certo. Aqui é o apóstolo Paulo, o maior bandeirante da história da fé. Ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. Ele sabe que Barnabé está indo para outra região.
É aquele sentimento que provavelmente Paulo tinha de ser agora, ter uma obrigação moral de fazer a sua missão dar certo. Porque ora, está lá Barnabé com João Marcos e eu estou aqui com Timóteo. Esse trem tem que acontecer. Nem que eu esmurre os seguranças aí do Império Romano, mas nós vamos entrar na Ásia Menor. Isso aí tem que acontecer, irmão. E Paulo, colérico como era, ia já chegar de voadora, xingando todo mundo. Dava um jeito de entrar na greta da muralha. Ele apanhava, saía da greta, pulava nos negócios, saía andando no deserto, ficava 3 anos em deserto, aprendia, estudava, aprendia outro idioma. Irmão, Paulo era danado. Se tem alguém que estava pronto para as coisas, era Paulo. Paulo não é igual a gente não, frouxo, não aguenta nada, qualquer coisa está reclamando. Não é verdade? Os homens de hoje em dia, a gente gripe, irmão. Tomei a vacina uma semana atrás, assim, eu achei que eu ia morrer. Eu vi o céu se abrindo diante de mim assim, ó. Gente, não sei o que tem não. É a Janssen, a tal da Janssen. Sabe o que parece? Parece que pegou um demônio, colocou na seringa, deu umas 3 sacudidas para ele ficar bem nervoso e coloca o demônio dentro de você. De tanto que aquele negócio dói, gente. Você tem noção? Na hora parecia que o braço ia amputar e depois começou febre, calafrio. Ou eu deitava do nada assim à noite e dava um chilique assim. Eu falei, que isso? O que está acontecendo? Jesus amado, Espírito Santo de Deus vem. Mas passou, deu uns 3 dias, eu recuperei. Maior é o que está em nós do que o que está na Janssen. E eu venci para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Mas irmão do céu, gente, gripa não aguenta nada. Um dia desse eu comi uma pimenta, quase que eu morri lá no hub. Deu um revertério aqui no estômago. Mas Paulo era danado, irmão. Paulo era bichão mesmo. Ele ia, ele avançava, ele não recuava. Mas aqui, em um dado momento, o que a palavra de Deus vai nos dizer é que o Espírito Santo impediu Paulo de avançar. O maior bandeirante da história da fé cristã está parando uma viagem, está pausando um projeto que ele não concluiu, irmão. É um projeto que Paulo não finalizou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus impediu. E aí a pergunta que eu faço: quantos projetos o Espírito Santo de Deus já nos disse não? E nós continuamos com ele a nosso próprio braço. Nós seguimos com ele. Mesmo quando o Espírito falou, não é para fazer, você continua fazendo. Aquele namoro, irmão, que já tem 7 anos, esse trem não avança, não dá certo. Será que o Espírito não está falando com você? Ei, já deu. Acabou. Talvez seja o trabalho. Talvez seja a hora de fazer alguma coisa na sua vida, mas que o Espírito Santo de Deus está te impelindo a não continuar, mas você está insistindo, irmão. Isso revela a nossa maturidade, sabe por quê? Porque só obedece quem tem maturidade, irmão. É criança que desobedece o pai. Filho maduro sabe ouvir e fala, pai, eu não concordo, mas eu vou obedecer, porque o Senhor é autoridade na minha vida. E olha o que o texto vai dizer no verso 8. Então, contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Irmãos, o Espírito Santo impediu Paulo de prosseguir. A gente não sabe como que ele impediu. Se colocou uma doença, se veio no Espírito e testificou alguma coisa. Mas certo é que não foi algo claro, porque Lucas não deixa registrado que é algo taxativo. Então Paulo ele contorna, ele decide não avançar, porque Paulo tem a agenda, irmãos, preso à agenda do céu. Paulo não quer fazer nada que o Espírito e a presença de Deus não esteja com ele. Então ele decide contornar e parar a viagem. E durante a noite ele tem uma visão. E a visão que ele tem, irmãos, é de um homem da Macedônia. E eu não sei como é que é um homem da Macedônia, mas devia ter uma característica do homem da Macedônia. Talvez o homem da Macedônia, sei lá, vestia rosa, igual a Ana ali, ó. Tá toda de rosa, bonita, igual o pastor Rodrigo, social assim. Só sei que o povo da Macedônia era a galera, os gregos ali, né? Arrumadinho, bonitinho. E aí ele tem uma visão. E aí de repente esse homem da Macedônia vira para Paulo e fala assim, ei, passe na Macedônia, nos ajude. Passe na Macedônia, nos ajude.
É só isso a visão, irmão. Se você sonhasse isso, o que você ia achar? Sabe por quê? Quantas vezes nós queremos um direcionamento claro de Deus assim? Quantas vezes você espera vir a irmã do coque, toda de saia rodando e falando assim: é para terminar o namoro. Aí você fala: não, mas se não falar o nome do namorado, eu não termino o namoro. Ou da namorada. Não é para prosseguir nesse projeto. Não falou qual projeto? Então eu não sei qual projeto que é para prosseguir. Eu tenho milhares de projetos. Não é para envolver agora no ministério. Ah, não. Como não é para envolver agora? Está na hora de envolver. Eu fiz tudo certinho. Eu já passei pelo período. Está tudo ok. Agora é a hora de avançar. Agora é a hora de ir. E se Deus te responder de maneira sutil, irmão? E se Deus te responder colocando circunstâncias para te responder? E se Ele não virar e usar uma profeta ou não usar o pregador para te falar, mas Ele fechar a porta na sua cara? Você sabe que é Ele que está fechando? Sabe por quê, irmãos? Nós crentes temos uma mania tola de colocar a culpa de tudo que acontece na nossa vida no diabo, irmãos. Você é demitido do emprego? Ah, pastor, ora, o diabo está furioso com a minha vida, me demitiu do emprego. Caiu de moto, porque motoqueiro só existe 2. Cadê o Rafa? Vem cá, Rafa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu falei que eu ia te expor, irmão. Sobe aqui rapidinho, senhor. Esse menino aqui é motoqueiro, irmão. Você já caiu de moto? Já caiu. Motoqueiro só existe 2. O que já caiu, que é o Rafa, e o que vai cair. Porque todos caem. A gravidade tem um negócio com os motoqueiros. Obrigado, irmão. Só não cai no hub para não estragar o jardim lá. Irmãos, preste atenção. Você entregou sua vida foi para Jesus ou você entregou sua vida foi para o diabo? Responde para mim. Você entregou sua vida foi para Jesus ou entregou sua vida foi para o diabo? Então quem é que é o dono da sua vida? Quem é que é o dono de todas as coisas que acontecem na sua vida? Então por que você coloca a culpa no diabo daquilo que acontece na sua vida? Irmão, se você entregou sua vida para Jesus, é Ele quem coordena a sua vida. Seja com circunstâncias boas, seja com circunstâncias ruins. Porque Paulo vai dizer em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, é todas. As coisas boas também, mas as coisas ruins, sim, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que maturidade espiritual tem a ver com obediência e discernimento das circunstâncias. Talvez as coisas não estão dando certo, porque Deus está querendo te mostrar, não é para fazer. Talvez o mundo virou de cabeça para baixo para você essa semana, porque Deus está querendo te mostrar, ei, não é para prosseguir, é para soltar, para com isso, conserta a vida. Ei, olha para você, eu estou te impedindo de ir. Talvez não vai descer a irmã do coque da assembleia aqui, descendo, se descer todo mundo sai correndo. Talvez eu não vou falar o seu nome, Gilberto, fulano de tal, Patrícia. Mas talvez Deus está usando, irmão, o seu dia a dia para pregar para você e você não está ouvindo. E se tem uma coisa que nós temos dificuldade, sabe qual é? É discernimento das estações de Deus na nossa vida. Em vários momentos Deus diz, ei, é para mudar. Sabe o que nós fazemos? Nós continuamos. Ei, é para parar. Sabe o que nós fazemos? Nós continuamos. Ei, é para andar. Aí sabe o que você faz? Agora eu não quero andar mais, eu estou cansado. Está cansado porque andou na hora que era para estar parado. Aí agora que é na hora de andar, está morto. Irmão, quantas vezes nós nos machucamos na vida porque queremos fazer as coisas da nossa maneira. Aí depois, quando nós estamos todo arrebentado, nós questionamos, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso na minha vida? Deixou acontecer porque somos uma mula e fazemos o negócio do nosso jeito. Ao invés de ouvir, Senhor, por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? É igual aquele meme, né? Não, Deus falou que esse ano eu vou namorar e tem ele aí em cima. Eu não falei nada não.
Se Deus não falou, irmão, é o diabo que está falando. Mas, irmão, comece a olhar para a sua vida de maneira diferente, irmão. Pare de ser alguém que acha que você está andando, está tudo certo, e a vida é um emaranhado de acasos que vão tropeçando um no outro. Irmão, você entregou sua vida para Jesus, é Ele quem coordena todas as coisas na sua vida. Ele, somente Ele, irmão. O diabo não tem poder para te tocar, o imperador não tem poder para te tocar, ninguém pode fazer mal, é Deus quem controla a sua vida. Pode aplaudir o Senhor. E sabe o que é interessante, irmãos? É porque Paulo está descendo para a Ásia. Ele está indo em direção à Ásia, irmãos. Aí Deus fecha a porta na cara dele, pá! E ele bate na porta, trancada. Depois ele tem um sonho, que é para ir para Macedônia. Todas as vezes que Deus fechar uma porta, Ele não encerra algo sem deixar uma outra porta aberta para você iniciar alguma coisa. Irmãos, Deus não fecha a porta na nossa vida sem antes deixar uma outra porta aberta para que possamos entrar por ela. O projeto de Paulo, irmãos, para a Ásia Menor tinha sido encerrado, mas o projeto de Deus para a entrada do apóstolo na Europa tinha sido iniciado. E é porque Paulo entrou no mundo ocidental que hoje eu e você estamos aqui, por conta desse impedimento do Espírito Santo, irmão. A Europa foi a porta de entrada do cristianismo para o Oriente e também para o Ocidente, meus irmãos. É a partir de Paulo, lá na Europa, que ele começa a escrever para as cartas da igreja de Corinto. Quando ele escreve para a igreja em Tessalônica, quando ele escreve para a igreja de Colossos, quando ele escreve para a igreja de Filipos, quando ele escreve para a igreja de Éfeso. Irmãos, é porque Paulo adentrou na Europa, irmãos, que o evangelho chegou para nós aqui. E preste atenção, não é porque Deus fechou uma porta para você, que aquela porta não seja aberta para outra pessoa. Porque Deus impediu pelo Espírito Paulo de ir para a Ásia e o encaminhou para a Europa. Mas enquanto Paulo estava na Europa, o apóstolo João do amor estava chegando lá na Europa, irmão. Estava chegando lá na Europa. O próprio Timóteo mais tarde é enviado, estava chegando lá na Ásia, né? Inverti aqui. O próprio Timóteo depois é enviado também lá para a Ásia. Policarpo também fica na Ásia Menor. Irmãos, o evangelho não deixou de ser anunciado na Ásia, mas Deus não queria que Paulo entrasse lá para anunciar. Deus queria utilizar Paulo na Europa, no Ocidente. E aí olha que interessante, o que o verso 10 vai dizer. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Aqui é interessante que Lucas, ele sai da terceira pessoa e ele se inclui, né? Então, o que parece que na briga aí de Paulo com Barnabé, Lucas ficou com Paulo. Ele vai dizer, depois que Paulo teve essa visão, irmãos. Então, olha só, eles não tiveram discernimento se essa visão era a resposta clara de Deus. Ele está dizendo, depois dessa visão, nós concluímos. E a palavra grega utilizada aqui para o concluímos, quer dizer, agrupamos as diversas informações e chegamos em um veredito. Irmãos, eles sentaram e eles analisaram tudo o que tinha acontecido. Isso quer dizer que crente tem discernimento espiritual para analisar espiritualmente tudo o que acontece na vida, irmão. Você tem que sentar e conseguir olhar e falar assim, ei, será que isso aqui aconteceu por alguma coisa? E aí vamos somar isso aqui. E depois de somar todas as coisas, a porta fechada, o sonho, a porta fechada de novo, eles chegaram à conclusão de que o Senhor não queria que eles pregassem na Ásia, mas queria direcionar eles para Macedônia, irmãos. E aí a gente já fica assim, não, mas então a vida de Paulo na Macedônia foi muito melhor, né? Não, irmão, Paulo chega na Macedônia, depois vai para Filipos, ele já é preso e quase morre lá.
Então você vê que Deus tinha um plano, ó, uhul! Tá achando aí que é só aguinha com açúcar, irmão? Crente tem que saber sofrer, meu irmão, você prepara. Mas olha que interessante, eles chegaram à conclusão, eles fizeram o discernimento, e depois do discernimento, eles foram para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes o nosso coração é muito impelido de oferecer sacrifícios ao Senhor para conseguir aquilo que nós queremos. Mas você já parou para se perguntar se Deus quer que você faça isso que você está oferecendo sacrifício? Talvez é melhor só obedecer, irmãos, e não oferecer esse sacrifício. Porque senão é um sacrifício de tolo. E sabe qual é a pior coisa que pode nos acontecer? A pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos entregar as nossas próprias vontades, irmãos. Sabe o que acontece com um crente fora da vontade de Deus? Você já leu a história de Jonas? Um crente fora da vontade de Deus é um provocador de tempestades. E ele não só coloca a vida dele em risco, mas ele coloca a vida das pessoas que estão ao seu lado em risco, irmãos. É por isso que nós temos que estar alinhados à vontade de Deus. É por isso que nós precisamos ter discernimento para aquilo que é a vontade de Deus. Então, feito já a análise do texto, eu quero caminhar para vocês com algumas aplicações que esse texto pode nos oferecer. E a primeira aplicação, irmãos, é que Deus fala por meio das nossas circunstâncias. Irmão, você bateu o carro, sabia que pode ser Deus falando com você? Irmãos, as coisas às vezes não dão certo na nossa vida, porque Deus não deixa dar certo. E é Ele que está pregando, ei, sou eu que estou dizendo, não é para dar certo. E glória a Deus quando nasce. Você vê quando fala que os trem dá certo? Só o morcego que pia, que esse morcego é pentecostal. Por isso que o crente quer que dá certo os trem, né? Irmãos, eu lembro uma vez eu voltando da igreja, já até contei isso aqui. A gente estava voltando de uma reunião. E aí, irmãos, terminei a reunião, estava avançando, indo no Antônio Carlos, louvando ao Senhor. Cassiane, está chorando, louve, precisando, louve. O trem, estava uma atmosfera, irmão. Aí de repente a atmosfera mudou. Eu entrei na traseira do carro que estava na frente assim. Pá! Irmão, na hora, eu falei assim, Senhor, por que eu? Crente, pastor de Lagoinha, sofri o dia inteiro atendendo, resolvendo pepino dos outros, pai. Estou aqui ouvindo música crente. Nem estava ouvindo pagode, nem nada. Era crente a música, era Cassianinha. Estava aqui na unção, falando em línguas no carro, bato no carro. Senhor, já é prejuízo que eu vou tomar já. E porque eu estava errado, não tinha nem como falar nada, né? Eu já saí do carro assim e falei, ó, estou errado. Procura aí os mecânicos aí e me passa só o valor. E aí trocamos telefone, fizemos aí, conversamos um pouquinho, tal. E aí ela falou, eu queria conversar com você sobre a forma de pagamento. Aí mandou os orçamentos, irmão, R$1.000. O carro não estragou nada, mas o dela se amassou a traseira, pegou o para-choque todo, o sensor de ré foi embora. E os trem de carro é caro, irmão. Nessa época a gasolina nem estava R$8. Tem medo se tivesse R$8. E aí eu falei, vem cá. Tal, deu o endereço ali do hub, onde geralmente fica atendendo. Falei, passa lá, a gente vai conversar, leva a maquininha de cartão, nós vamos dividir no máximo que for possível. E Deus vai ajudar. E talvez Jesus volte antes disso, eu só consiga pagar 2 parcelas e está tudo certo. A dívida fica aí, sendo queimado com o diabo nessa terra. E vou viver no novo céu e uma nova terra, irmão. Eu falei, e a minha oração era, Senhor, por que o Senhor não me ajudou a pisar no freio? Por que o Senhor não parou o carro no sinal anterior? Por que o Senhor foi deixar eu bater? Por que os teus anjos não vieram, pegaram o carro e levantou o carro assim, e eu,
É isso aí que a gente... Quem não quer viver o sobrenatural de Deus, irmão? Mas nesse dia o sobrenatural não veio. E eu falei, não é possível, eu estou em pecado. Porque eu bati o carro voltando da igreja. Quem bate o carro voltando da igreja, irmão? É Deus pesando a mão. Certamente, aprendi isso quando eu era mais novo. Qualquer coisa que acontece, irmão, ou é o diabo furioso, ou é Deus pesando a mão. E aí de repente chega, o casal entra lá no gabinete, a gente vai conversar, e quando a gente vai conversar, papo vai, papo vem, eu passo o cartão de crédito, divido em todas as vezes que você imaginar, parcela suave de R$3,99, estou brincando, mas a gente parcelou no máximo que dava. Eu falei, tá tudo certo, glória a Deus, foi, paguei, é isso aí, agora vamos ralar, o erro está aí, estou em pecado. E a pessoa, estavam indo, já tinha saído, aí a moça voltou e falou assim, aqui é uma igreja, né? A gente viu que você é pastor, né? Falei, yes, é isso mesmo. Falei, poxa, agora vai me devolver o dinheiro, né? Vai falar comigo, não, porque você é pastor, tadinho. Eu vi aqui como é que você sofre. Toma aqui os R$1.000 de novo. Aí ela falou assim, não, é porque eu e o meu marido, nós estamos em crise no casamento. Será que você podia nos aconselhar? Vamos iniciar um discipulado? Na hora, Deus jogou na minha mente assim, quanto vale um casamento? R$1.000? Falei, toma, Senhor, vou bater o carro hoje de novo, deixa bater. Mas irmãos, Deus colocou o meu carro na traseira daquele carro, para aconselhar um casal em crise, irmão. E você aí achando que sua vida tem prejuízo, Deus coloca as paredes na sua vida, para direcionar ela para outro rumo, para que você cumpra a vontade dEle. Deus fala através da nossa circunstância. O problema é que a gente é teimoso igual a porta, irmão. As coisas dão errado, a gente já começa a chorar. Nos falta maturidade para entender que é Deus falando não, o Espírito impedindo. Irmãos, Paulo foi impedido de pregar a palavra de Deus. Você já imagina um dia eu vindo aqui para pregar, aí chega, sei lá, chega o pastor Flavinho, a Ezenete sai lá do Moriá, vem ela e a pastora Lídia, sobe aqui e chega, Isaías, o Espírito Santo está te impedindo de pregar. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, de pregar? Mas tipo, eu não sei fazer mais nada, eu só sei pregar, minha vida é pregar, eu prego todo dia, igual o pastor Márcio falou. Paulo foi impedido de pregar o evangelho pelo Espírito, irmão. Mas é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que Tiago vai dizer, irmãos. Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 13: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, não tem coisa melhor do que receber um não de Deus. Porque todas as vezes que Deus fala não para uma coisa, Ele está dizendo sim para outra coisa, irmãos. Todas as vezes que Deus nos direciona e nos diz, ei, filho, não é por aqui. Você vai perceber que lá na frente, o mesmo Deus que disse não aqui, está dizendo, ei filho, é por aqui. Eu estou te falando, é por aqui. E às vezes Deus nos coloca em circunstâncias desafiadoras, porque Ele quer trabalhar o nosso caráter. O mesmo pastor, irmãos, que te faz andar em pastos verdejantes, também te leva no vale da sombra da morte. O pastor é o mesmo. Mas a questão não é a circunstância, a questão é o Deus que está acima da circunstância, irmão. Então com Deus e com a presença, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu posso passar pela grama verde, mas eu não temo nada porque Ele está comigo. Essa semana nós estávamos no discipulado dos líderes legas, e a gente comentou, trabalhamos um pouco um texto, irmãos. E o desafio era, se hoje o Senhor tirar a presença de Deus do nosso meio, irmãos,
Provavelmente nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas e não vamos notar que o Espírito Santo não está mais no nosso meio. Sabe por quê? Porque nós tratamos o Espírito Santo como algo eventual na nossa vida, irmão. O Espírito Santo não é eventual. O Espírito Santo é o poder de Deus na vida da igreja. O Espírito Santo é a bússola perene que vai nos guiar para todos os lugares que formos. Então, nós não nos moveremos se o Espírito Santo de Deus não nos mandar mover, e nós não pararemos se o Espírito Santo de Deus não disser que devemos parar. A igreja não é guiada pelo pastor, a igreja não é guiada por governo, política, a igreja não é guiada pela ciência, a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E se a igreja é guiada por Ele, nós somos guiados por Ele, irmão. E se nós somos guiados por Ele, quer dizer que tudo que acontece na nossa vida é o Espírito Santo colocando uma placa de xenon e dizendo: ei, sou eu que estou fazendo, calma, calma, eu estou falando com você. Irmão, eu lembro, ano passado eu fui para o Rio de Janeiro com a minha esposa, a gente foi tirar umas férias lá, eu estava na praia. E aí eu estava, assim, bem agitado lá, né, preocupado, resolvendo as coisas, fechar a viagem, um valor. E aí o pessoal do Rio negocia uns valores lá, eu desesperado. E eu também preocupado aqui na igreja, cheio de coisa para resolver. E aí o Flavinho me mandava mensagem, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu curto o passeio, ou eu respondo a mensagem. Irmãos, diante de Deus, passa um aviãozinho, aqueles teco-teco, com um negócio assim, aquelas faixas atrás, estava escrito assim: acalma-te. E aí depois tinha a mensagem lá, né? O Flamengo, não sei o que lá. Mas, irmão, no começo, acalma-te. Na hora que eu bati o olho naquilo, eu falei: cara, só faltou Deus vir rodando do céu assim, né? E descer igual um giraia, assim, ó, tá! Eu falo assim: oh! Mas, irmão, Deus fala com a gente o tempo todo, irmão. Deus fala para você na TV, Deus fala para você no ônibus que você perde, Deus fala para você às vezes no seu salário que falta, e falta sempre quase. Deus fala com você o tempo todo. Deus fala na nossa circunstância, irmão. Segunda aplicação que nós podemos extrair desse texto é que, irmãos, obedecer é um ato de maturidade na fé. Paulo não era uma criancinha na fé para ficar questionando o Senhor por que aquilo estava acontecendo. Irmãos, Paulo viu a porta fechada, ele simplesmente parou e falou: ei, Deus colocou um stop aqui, para onde que eu vou? Ei, Deus fez alguma coisa aqui, não está normal isso aqui. Irmãos, nós precisamos ter maturidade para receber não, irmãos. É criança que quando vai no supermercado e o filho falou: não dá para comprar isso aqui para você. É a criança que dá showzinho, faz drama. Eu lembro uma vez que meu pai me levou no supermercado. Ele não gostava de me levar para fazer compra, porque meu pai é pobre, tadinho. E leva criança, e filho de pobre tem a mania de pedir coisa de rico. É um dom, né? E aí eu cheguei, irmão, eu vi o Danoninho assim lá. E aí eu olhei e só pus o dedo assim pro meu pai e falei: quero. Meu pai olhou para mim e falou, abaixando a minha mão com educação, e falou: não. E eu levantei a mão e rixe e falei: quero. Ele abaixou a mão assim: não. Então, se você não convence no diálogo, né, a criança assim, o que eu fiz? Eu abri a boca, chorando. Ah! E aí uma moça lá ficou com dó e falou: ô, São Paulo, eu vou comprar para ele. E aí comprou o Dadoninho e me deu no supermercado. E meu pai tinha uma coisa que ele odiava, era a gente comer coisa no supermercado. Ele falou: você vai comer do lado de fora, aqui dentro não é para comer não. E aí ela me deu e abriu assim, falou: pode comer, filho. E aí eu lambuzei a cara toda assim de Dadoninho. E ainda fiquei olhando para o meu pai e falei: eu consigo tudo que eu quero. E aí ele pagou a conta, ficou calado, emburrado. E aí na hora que terminou, ele só falou assim no meu ouvido: nunca mais você vem comigo no supermercado. E daquele dia em diante, irmãos, nunca mais meu pai foi comigo no supermercado. Eu ficava em casa, trancado, enquanto ele ia fazer compra.
Mas é porque é criança, irmãos, e que fica esperneando. É criança que fica reclamando. Qual oração você faz para Deus? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero. Eu determino, eu profetizo. Ou você fala: Senhor, eu tenho os meus projetos, está tudo aqui, mas se não for da tua vontade, que eles não aconteçam. C.S. Lewis vai dizer, irmão, sobre maturidade na fé. Olha só o que ele vai falar. Alguém que é maduro da fé, ele não ora para que Deus faça a sua vontade, mas ele ora para que a vontade dele seja adequada à vontade de Deus. Alguém que é maduro na fé fala: Senhor, o meu sonho era ir por esse caminho, mas se for da tua vontade seguir por esse caminho, eu vou, porque eu me curvo à tua vontade, que é soberana, é perfeita, é agradável. E eu sei que os teus planos são maiores do que os meus. Eu sei que os teus pensamentos são de paz e não de violência. Eu quero seguir os teus caminhos e não os meus. Quantas vezes você foi pelos seus próprios caminhos e no final o que gerou foi morte? Quantas vezes você seguiu os seus próprios projetos e no final o que gerou foi confusão? Quantas vezes você foi resolver da sua maneira e no final aquilo te trouxe mais dor de cabeça? Irmão, quantas vezes você estava perto de alcançar o que Deus queria, aí você foi falar, você foi agir, você foi fazer alguma coisa, você retrocedeu 10 passos, irmãos. Estava na porta. Aí você vai lá e quer resolver do seu jeito. Chegou, tá vendo assim, ó, a bênção já tá lá, é só encostar. Aí você vê que tá chegando, você fala: Espírito Santo, deixa eu assumir. E aí vira poeira, vai embora. Irmãos, nós precisamos entender que devemos obediência a Deus, irmãos. Se Ele falou não, é não. Já ouviu isso, não já? Não é não. Carnaval, essas bocas fedendo que você tentou beijar, não é assim? Isso é quase bíblico, irmão. Quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala sim, é sim, irmão. Esqueça o porquê, os talvez, o porquê não. Deus falou, eu creio, pronto, acabou. Acabou, não tem discussão. É Deus que está falando, não é o chulé do pastor não, irmão, é Deus quem está falando. E quando Deus fala, sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó: tá tudo certo, Senhor. Ai, mas vai doer tanto. Deixa doer, irmão. Não é Deus que está falando? Não é Deus que está dizendo que não é? Muitas vezes nós não sabemos encerrar os ciclos da nossa vida, e porque não sabemos que Deus falou que não é para continuar, a gente continua. Lá na frente você está todo arrebentado. Lá na frente está todo machucado. E quando nós não ouvimos, irmãos, quando nós não temos essa maturidade, nós tornamos as bênçãos de Deus na nossa vida em maldição, irmãos. Deus te deu algo, mas é algo só para o momento. E aí você abraça aquilo, irmão, e fica com aquilo assim, não solta. Aí aquilo já tomou seu coração, já tornou maldição na sua vida. O que era bom agora fica ruim, porque Deus está mandando você soltar. Deus está mandando você prosseguir. E a terceira e última aplicação, e aqui a gente já caminha para o final, é que quando Deus destrói uma ponte, Ele constrói outra ponte para você passar. C.S. Lewis tem uma frase, irmãos, que ela é muito linda, eu queria deixar ela para vocês. Ele diz assim: existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Irmão, tem coisa boa aí na frente, irmão. Para de ficar andando, olhando para trás, pelo que Deus tirou de você. Ah, eu era tão feliz comendo jiló. Irmão, Deus tem picanha para você. Fica aí: ai, mas eu gostava tanto do figo com jiló, sabe, os fígados fritinhos assim. Gostava tanto das coisas ruins. Irmão, Deus tem coisa melhor para você na frente. Deus está preparando coisas grandiosas para você na frente, mas você está se contentando em brincar na lama, irmão.
que fica parecendo a nossa vida? A nossa vida parece que somos crianças numa banheirinha, brincando com um patinho, e tem um oceano inteiro para mergulharmos, irmãos. Mas a gente quer ficar nessa banheirinha, a gente quer ficar brincando com a água na banheirinha. Irmãos, Deus está te chamando para sair do raso. Chegou a hora de assumir que você é adulto na fé. Mergulha, você sabe nadar. Começa, irmão, mergulhar. Vai na profundidade. Não para, irmão, de caminhar para o mais profundo. Sai do raso. É no raso que fica discutindo com um patinho. Vai conhecer os corais, vai ver a beleza do oceano profundo. É como a Ana diz: se a graça é um oceano, eu quero me afogar na graça de Deus, irmãos. Irmãos, Paulo viu o caminho destruído aqui, ó. O caminho está destruído, mas Deus tinha preparado outro caminho para Paulo, irmãos. Tira o foco da porta que Deus está fechando, do caminho que Deus está rompendo, e coloque o foco no que Ele está abrindo, irmãos. Não seja como a mulher de Ló, que ficou olhando, irmão, para lá, para Sodoma e Gomorra. Enquanto você está olhando para Sodoma e Gomorra, Deus está preparando a nova Jerusalém que desce do céu para a terra, para você. Coloque os olhos nas portas que Deus está abrindo na sua vida. Porque enquanto estivermos com o olhar fixo aqui, irmãos, enquanto estivermos percebendo apenas o que está dando errado, apenas as frustrações, apenas as dores, a nossa percepção estará viciada, irmãos. A nossa percepção estará adoecida. E pouco a pouco, a luz do nosso coração vai sendo apagada. E nós deixaremos de ver o brilho da glória de Deus, irmãos. Irmãos, não tem nada mais precioso na vida de um crente do que a presença de Deus. Não tem nada mais precioso na vida de um crente do que saber que ele pode, irmãos, estar na pior fase da vida dele, mas ele está lá com a presença do Senhor do lado dele. Do que adianta ter o mundo inteiro, mas não ter a presença de Deus, irmãos. Os palácios de marfins não valem nada sem a presença de Deus. Os cultos nos templos não valem nada sem a presença de Deus. A nossa oração no nosso quarto não vale nada sem a presença de Deus. A leitura da palavra não vale nada sem a presença de Deus. Conquistar os sonhos, executar os projetos, não vale de nada se a presença de Deus não estiver conosco. Mas, irmãos, você pode estar na roda gigante na parte inferior. Você pode estar no pior emprego da sua vida. Você pode estar no pior momento emocional da sua vida. Você pode estar passando a pior crise financeira da sua vida. Mas deixa eu te falar, se você tem a presença de Deus na sua vida, você está no melhor momento no céu, irmão. Porque a presença de Deus vale mais do que tudo nessa vida. É pela presença que nós estamos aqui, irmãos. O povo de Israel, irmão, construiu o templo, planejado por Davi, executado por Salomão, tudo para abrigar a presença de Deus, porque eles diziam: ei, nós somos o povo que a presença de Deus habita no meio. Mais tarde Ezequiel tem a visão que a presença de Deus estava saindo do templo e estava indo embora. Irmãos, imagina essa visão. Que horrenda é essa visão. Mas depois Jesus, irmãos, ele vem. O verbo se faz carne. Ele habita entre nós. E ele vai trazer uma mensagem consoladora. Ele vai dizer que aquele que crê nele, em Jesus Cristo, sabe o que acontece? A presença que saiu do templo, ela vem para o interior dessa pessoa. E do interior daquele que crê em Cristo Jesus começa a fluir rios de águas vivas. Então o deserto, pela fé no Cristo, se transforma
transforma num manancial de águas correntes. Então um galho seco, um graveto sem vida é enxertado na videira verdadeira e começa a gerar cachos de uva para alimentar uma população. É perto da presença de Deus que nós funcionamos, mas longe dela o nosso destino é a morte, irmão. É perto da presença de Deus. Ame a presença. Ouça o não, mas tenha a presença de Deus, porque enquanto a presença fala não, Deus está ainda com você. O problema é se Deus não estiver mais com a gente, irmãos. O texto vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por nós mais, irmãos? Se Deus não estiver mais no nosso meio, fica de pé no seu lugar. Irmãos, Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus triuno está aqui nessa noite. E aonde a presença de Deus está, tem cura acontecendo. E aonde a presença de Deus está, tem milagre acontecendo. Aonde a presença de Deus está, tem porta sendo aberta. E a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Aonde a presença de